Você precisa se amar para você conseguir amar outras pessoas de verdade. Você precisa se cuidar para você cuidar de outras pessoas. Ame a si mesmo. Para você conseguir cumprir o segundo maior mandamento, você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar da sua mente. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar do seu espiritual, da sua comunhão com Deus. Você precisa estar bem. Quantas vezes nós se deparamos a uma situação, um bêbado, alcoolizado, dizendo para o outro, dizendo assim: rapaz, para com isso aí vai te matar. E a cachaça matando ele. Para com isso, rapaz, isso aí vai te levar para o abismo. E o abismo arrastando ele. É uma hipocrisia, sim ou não? Então para você cuidar de alguém, você precisa cuidar de você. Quem já ouviu falar aqui que o uso excessivo de remédios de farmácia causa efeito contrário? Ou seja, você faz o uso de determinado remédio para passar uma dor de cabeça ou dor de barriga, só que você sente enxaqueca, então você usa todo dia. O próprio compromisso que você está tomando contra aquela enxaqueca agora passou, devido à sua continuidade, todos os dias você usa, ele agora passou a ser o causador da tua dor de cabeça e você não sabe. Isso aqui são dados da ciência e é só você pesquisar que isso é uma verdade que está sendo apregoada aqui. Amém? Então assim, você precisa entender sobre cuidar de si mesmo. Porque se eu insisto em cuidar de alguém, mas eu estou mal, o efeito vai se tornar como se fosse esse remédio de farmácia. Eu estou ajudando alguém, só que é eu que estou precisando de ajuda. Eu estou ajudando alguém, mas eu estou a ponto de naufragar. Isso é uma hipocrisia. Você está oferecendo o que você não tem. Você está dando o que você não vive. Você está falando coisas que você não é. E não funciona. Vai chegar o ponto do efeito se tornar o contrário. Você vai se tornar o causador do problema daquela pessoa. Você começou tentando ajudar aquela pessoa, só que é você que está precisando de ajuda. Você nem se cuida. Você não cuida da sua alma. Você não cuida da sua salvação. Exemplo. Eu vou evangelizar. Eu sou um evangelista. O que o evangelista faz? Ele vai evangelizar para ganhar uma para Jesus. Ok. Ele precisa crer que ele está salvo. Se eu saio para falar que Jesus salva, eu preciso crer que eu estou salvo. Eu não posso oferecer o que eu não tenho. Eu preciso cuidar da minha salvação, para eu dizer assim, creia, Jesus é o Salvador. Jesus pode te salvar. Então eu acredito que eu estou salvo. Então eu cuido da minha salvação. Eu cuido da minha santificação. Para eu dizer para outra pessoa: se santifique, põe a tua vida no altar, põe a tua vida no lugar. Eu estou cuidando da minha santificação. Tem muitas pessoas que oferecem o que não tem. E do meio por fim, a Bíblia diz o seguinte, como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Você não está bem, aí você tem pensamento suicida, você é uma pessoa angustiada, sabe, tormentada, você quer ajudar outra pessoa que está com tormento também, que está querendo se matar. É bem provável que os dois ou as duas desfaleçam juntas. Porque se eu dou o que eu tenho realmente, e aquilo realmente que eu tenho é de Deus, porque eu estou cuidando de mim, então vai haver transformação na outra vida. Mas se não há em mim o que eu estou oferecendo, então é como se fosse um cego guiando outro cego. Ambos irão cair no tropeço, no buraco.
Você já parou para cuidar da sua alma, filho? Você já parou para pensar na sua salvação? Hoje, se Deus vem, você acredita que você está salvo? Porque se você não acredita que você está salvo, então você não está apto para pregar a salvação. Você precisa crer que você está bem. Você precisa se cuidar. Você precisa cuidar da sua autoestima. Se ame. Cuide da sua autoestima. Cuide do seu cabelo, cuide do seu rosto. Cuide da sua saúde. Cuide do seu sangue. Cuide dos seus órgãos físicos. Porque Deus quer que a gente tenha um corpo com saúde, uma alma com saúde. Então Deus requer que a gente se cuide. Para eu disser, cumprir esse segundo mandamento. Não. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa rever como você está. Você se olhando no espelho, você se ama? Você acha você bonito ou bonita? Meu amado, minha amada, se você se acha feio, eu fico muito triste com você. Sabe por quê? Sabe por quê? Se você se acha feio, se você se acha feia, você está descredenciando a Deus, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Cada um do seu tipo, mas nós somos parecidos com Deus, então nós somos bonitos. Você precisa olhar no espelho e valorizar a sua beleza. Você precisa se amar. Você precisa cuidar da sua beleza, porque Deus que te deu. Você precisa amar a voz que Deus te deu. Tem gente que não gosta da sua própria voz. Gente, foi Deus que te deu. Você precisa amar. Porque se você não se ama, como é que você vai dar para o próximo um amor que você não tem? Você tem que gostar da cor do seu cabelo, da cor dos teus olhos, do tamanho da sua boca, do tamanho da sua orelha. Olha que eu fui muito criticado, mas eu amo minhas orelhas. Se ame, se ame. Os carequinhos, ó, que tá com aquele champrão já na frente, ó, não fique com vergonha não. Agradeça a Deus. Se valorize. Se valorize, se cuide. Você precisa se cuidar. Você precisa se amar. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Você precisa se amar. Repita comigo mais uma vez. Love self. Isso. Diga agora, ame a si mesmo. Você precisa se amar. E nós que fazemos a obra do Pai, escute o princípio bíblico que você vai ouvir aqui agora. Tá bom? Nós lemos aqui em Lucas 10 a parábola, a história que o Senhor Jesus contou do bom samaritano. Quem conhece essa história sabe que Jesus estava explicando quem é o meu próximo. Perguntaram para ele, como eu posso saber quem é o meu próximo? Jesus contou essa história. Dentro dessa história tinha um sacerdote e tinha um levita. E eu não quero focar no sacerdote, eu não quero focar no levita. Que todo mundo sabe que nem o sacerdote ajudou, passou, fingiu que não viu, e o levita também passou, fingiu que não viu. Só que o samaritano tem algo que chama a atenção. Observa, o samaritano, ao ver aquele homem caído lá, certo? Semi-morto, que é desmaiado, ele desceu do seu transporte, né? Seu animal, a minha tradução aqui diz a sua cavalgadura. Ele pegou, escute bem, ele pegou azeite e ele pegou vinho, certo? Está escrito, nós lemos, o samaritano limpou as feridas do homem, certo? Untou com azeite e vinho,
colocou as ataduras, pegou esse homem, colocou no seu transporte, levou para uma hospedaria, dormiu lá cuidando dele, pagou a dormida. Pela manhã, na hora dele sair, ele deu ordem à hospedaria, dizendo: ó, tudo está pago, mas se porventura deixou 2 dinheiros lá, se porventura for necessário gastar mais, no meu retorno eu pago o acréscimo aí. Aí você observa que o samaritano, ele não estava despreparado. O bom samaritano, ele quer o próximo, porque ele que ajudou. Mas para ele ajudar, ele se ajudou primeiro. Reflete agora. Azeite era uma das coisas mais caras daquela época. Vinho era uma das coisas mais caras daquela época. O azeite movia quase tudo. O azeite também representa o Espírito Santo. O vinho representa a multiplicação. Ele era um homem próspero e ainda cheio do Espírito Santo. Você entendeu? O bom samaritano ali está representando um homem próspero, porque ele tinha vinho. E ele estava representando um homem cheio da presença de Deus, porque ele tinha azeite. Observa, ele era um homem estruturado. Ele tinha animais, nem todas as pessoas naquela época tinham animais para se locomover, certo? Ele tinha dinheiro para pagar a hospedaria. Então, ele era uma pessoa que ele amava a si mesmo. Ele buscava a presença de Deus. Jesus, me ajuda aqui. Ele buscava a presença de Deus. Ele buscava. Além disso, ele batalhava pela sua vida, para ele ter uma condição de viver bem. São muitos princípios que para eu cuidar do meu próximo, eu tenho que ter. O samaritano, ele estava preparado. Ele não foi despreparado. Ele tinha azeite. Ele ofereceu ali, algo para sarar a ferida, porque ele tinha azeite. Ele ofereceu o vinho, porque ele tinha o vinho para oferecer. Agora imagina se esse samaritano passa lá, totalmente sem nada ali, de pé, sem azeite, sem nada, sem dinheiro para pagar a hospedaria. Ele ia ficar lá, só tentando fazer alguma coisa ali. É diferente. Se você observar a leitura, o que ele fez com azeite, o que ele fez com vinho, você vai ver que ele estava preparado. O samaritano, ele cuidava dele mesmo. Repita assim comigo, o samaritano ofereceu para o próximo o que ele tinha. Agora, toca em alguém do teu lado e pergunta assim: o que é que você tem para oferecer ao teu próximo? O samaritano tinha a presença de Deus, genuína. O samaritano, ele tinha uma condição. Ele era uma pessoa bem cuidada, irmão. Se você observar, ele era honesto e tinha nome na sociedade. O bom samaritano, ele tinha um bom nome na sociedade, porque ele deu ordem na hospedaria lá dizendo: cuida dele aqui, e se faltar dinheiro, no meu retorno eu pago. Então ele tinha crédito. Ele tinha o quê? O nome limpo na sociedade. Quer dizer, ele, para ajudar, ele tinha condições de ajudar. Mesmo que se faltou aquele dinheiro ali, ele deu só 2. Mas se faltasse mais, ele deixou aviso: no meu retorno eu completo o pagamento. Tinha o quê? Crédito. Tinha ali, o seu nome em dias, em meio àquela hospedaria. Meus amados, a gente precisa oferecer o que nós temos. Para nós oferecer o que nós temos, precisamos se cuidar. Como está a tua salvação? Você está cuidando da tua salvação?
Como está a tua saúde física? Você está cuidando da tua saúde física? Como está a tua saúde psicológica? Você está cuidando da tua saúde psicológica? Como está a tua higiene pessoal? Isso é amor próprio, irmãos. Isso é cuidados próprios. São cuidados. Existem os cuidados que são necessários ao nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E existem os cuidados espirituais. Você está cuidando do seu eu espiritual? Você está tendo uma vida de oração? Você está tendo uma vida de renúncia? Uma vida de busca, de sacrifício a Deus? Você precisa se amar. Se eu não consigo cuidar do meu irmão, aliás, se eu não consigo cuidar de mim mesmo, como eu vou cuidar de outra pessoa? Eu vou estragar a vida da outra pessoa, irmãos. Se eu não consigo cuidar de mim mesmo, cuidar da minha autoestima, cuidar do meu psicológico, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Eu preciso estar bem para ajudar alguém. Eu preciso cuidar de mim. Se você entender o segundo maior mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, eu não consigo amar meu próximo. Eu vivo uma ilusão. As palavras saem da boca para fora. Mas se eu não cuido de mim, se eu não cuido da minha saúde, se eu não cuido do meu intelecto, da minha vida espiritual, se eu não tenho compromisso em zelar de mim mesmo, eu estou vivendo uma hipocrisia, querendo cuidar de uma multidão de gente, sendo que a minha vida mesmo está num desdeixo. Você precisa tomar um banho, é um banho natural mesmo, viu? Não estou dizendo que ninguém toma banho aqui não, irmão, é ensinamento. Você precisa tomar banho, use um sabonete cheiroso, certo? Se higienize, escove os dentes, cuide do seu corpo, cuide da sua autoestima, corte seu cabelo, faça sua barba, cada um conforme o seu costume, mas faça. Se cuide, se cuide. Tenha hábitos de limpeza. Como é que eu vou ensinar para outras pessoas se eu não viver? Você tem que viver. Você precisa viver. E a sua vida, o seu corpo espiritual, você precisa ter azeite. O samaritano, ele tinha azeite. Ele ofereceu o que ele tinha. Ele tinha azeite, você precisa ter azeite. E azeite para transbordar e na reserva também. Você precisa ter azeite e mais azeite reserva. Não é só o que você está utilizando, não. Azeite reserva. O azeite do samaritano, ali era reserva. Você precisa ter azeite reserva para você ajudar a si próprio e ajudar alguém. É interessante, né, amados? Às vezes a gente quer pregar salvação e acredite, tem pessoas que pregam salvação, mas não acreditam nem na própria salvação. Às vezes tem pessoas que pregam sobre cura e não acreditam na própria cura. Isso é hipocrisia. A gente precisa viver primeiro em nós. A gente precisa acreditar e fazer acontecer em nós. Se zele, se cuide. Ame a você mesmo para você conseguir cumprir o segundo maior mandamento, que é você amar o teu próximo. Aí você vai conseguir amar o teu irmão, porque você consegue se amar. Você consegue, aí você, escute, tem pessoas que conseguem dar um sorriso para você, para todo mundo. Aquele sorriso lindo, mas de frente do espelho não consegue sorrir para si mesmo. É hipocrisia. Quer dizer, não consegue se sorrir para si mesmo, se amar. Chega no espelho. Pai, obrigado. Hoje eu tô daquele jeito que o Senhor deixou. Tá uma benção. Oh Deus, obrigado, Pai. Tem gente que já aparece, que chega no espelho. Deus me livre. Fica difícil, irmão. Fica difícil.
Então, se cuide. Se cuide. Você precisa aprender que para você cumprir o segundo maior mandamento em todas as áreas, você precisa se amar. Sabe? Às vezes as pessoas dizem assim, me respeita. Tem pessoas que não sabem se respeitar. Tem pessoas que não sabem se valorizar e quer exigir valorização. O valor começa em você. É você assumir o seu valor. Não, eu sou importante. Deus me ama. Eu sou alguém. Porque tem um bocado de pessoas que dizem assim, eu não sou ninguém. Quem quiser não ser ninguém, não seja. Eu sou alguém especial para Deus. Eu sou tão especial que Ele mandou o Filho dele para morrer por mim. Já tomei posse. Toma posse quem quiser. Se eu fosse insignificante, Ele não mandaria o Filho dele para se entregar em meu lugar. Então eu tenho um valor. E o preço foi alto. É uma questão de inteligência isso. É uma questão de inteligência. Você entendeu o preço que foi pago por você. Você não é qualquer um. Se valorize. Você é alguém muito amado por Deus. Alguém muito especial por Deus, porque Ele foi capaz de, mesmo a gente na lama, Ele entregar o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Então, se Deus te valoriza, por que você não se valorizar? Sabe? Não aceite pessoas chamar você de feio, de feia. Não, você é bonito, você é bonita, porque Jesus te fez assim. Cuide do seu sorriso. E o que dizer, pastor, aquelas pessoas que não tem mais banguelo? Põe uma chapa, faz um implante. Tem solução para tudo, irmão. Para a morte tem, que Jesus ressuscitou e venceu a morte terceiro dia. Escuta isso. É necessário se cuidar no físico e no espiritual para nós cumprirmos o segundo mandamento. Para nós cumprirmos o segundo mandamento, precisamos amar nós primeiro, para não oferecer aquilo que é uma hipocrisia. Você está oferecendo o que você não tem. Você precisa oferecer aquilo que você tem. Você está cheio do azeite, ofereça o que você tem. Você está cheio de vida, ofereça a vida. Você está cheio de paz, ofereça a paz. Você está, escuta, você está a flor da pele, a flor dos nervos, um nervosismo terrível. Aí chega alguém perto de você e você diz, rapaz, tenha calma, tenha paciência, Você está... Aí chega alguém perto de você, calma fulano, essa fase vai passar, calma. Você está vivendo uma hipocrisia. Então, para você cumprir o segundo maior mandamento, é necessário você cuidar da sua salvação, da sua santificação, da sua autoestima. Recentemente, eu vi um vídeo do apóstolo Ronaldo. Ele atacou um problema de calvície, né? Careca. E aí ele estava se sentindo com a sua autoestima baixa. Recentemente eu vi um vídeo dele, aonde ele fez um implante. Gente, o apóstolo ficou lindo, rapaz. Ficou uma coisa linda para a esposa dele. Ficou lindo demais. Então assim, ele falou no vídeo, irmãos, aqui deu uma levantada na minha autoestima. Levanta sim. Isso aí vai fazer você acordar bem, vai fazer você se sentir bem. Então, como ele poderia estar em uma live, estar em alguma situação, ele ali se sentindo feio, se sentindo um patinho feio, constrangido. Então, como ele não aceitava aquela situação, ele fez um implante e ficou uma coisa bonita mesmo. Esqueci a palavra aqui agora, na língua não está deixando. Pronto, rejuvenesceu, né? Mais ou menos uns 20 anos. Eu não sei a idade dele, mas se ele tem 40, caiu para uns 20, ficou um menino. Então assim, vale a pena você cuidar de si mesmo. Vale a pena você olhar para você. Você estando bem, você vai ser um bom samaritano. Você tendo azeite,
você vai poder sarar as feridas de alguém. Você tendo vinho, você vai poder prover para alguém. Mas se eu não estou bem, se eu não tenho estrutura, então isso aí é o que eu vou ter para oferecer. Infelizmente. Mas se você ler aqui, ó, e entender o que o bom samaritano tinha, você vai querer ter também. Quanto estão entendendo a mensagem? Pronto. Começa agora a mudar hábitos cotidianos, hábitos normais do dia a dia e hábitos também espirituais para você zelar de você. Certo? Eu vou te dar um exemplo. Se você quer ter uma mente espiritual, você precisa ocupar sua mente com o que é espiritual. Você quer zelar do seu corpo espiritual, então você precisa ocupar sua mente com o que é espiritual. Culto, louvores, palavra de Deus, reflexões, tudo que envolve Deus, aquilo ali você precisa estar envolvido no decorrer do seu dia. Mesmo que você esteja num trabalho secular, você está cuidando da sua vida, do seu corpo espiritual.